Isabela Moreira ajeitou o vestido desbotado pela milésima vez naquela tarde, tentando esconder o rasgo na barra. 3 anos vivendo nas ruas de São Paulo, e ela ainda não tinha se acostumado com a vergonha. Não a vergonha de pedir ajuda. Isso, estranhamente, tinha ficado mais fácil com o tempo. Mas a vergonha de ser invisível, de ver as pessoas desviarem o olhar quando ela se aproximava, como se pobreza fosse contagiosa. O trânsito da Avenida Paulista estava parado havia 15 minutos. Carros de luxo enfileirados, motoristas impacientes buzinando, o calor de dezembro entrando pelas janelas abertas. Isabela caminhava entre os veículos com a mão estendida, um sorriso cansado no rosto. A maioria nem olhava. Alguns faziam um gesto brusco de não. Um homem cuspiu na direção dela. Ela estava prestes a desistir quando viu o Mercedes preto 3 carros à frente. Não sabia por que escolheu aquele carro especificamente. Talvez porque o vidro estava entreaberto. Talvez porque algo dentro dela, aquela intuição feminina que a vida nunca tinha conseguido apagar completamente, sussurrou que deveria tentar. Isabela se aproximou, bateu levemente no vidro. O homem dentro do carro nem ergueu os olhos do celular. Ela bateu de novo, um pouco mais forte. Por favor, senhor, qualquer coisa ajuda. Só R$1 para... Foi quando ele olhou. E Isabela sentiu o mundo parar. Porque aqueles olhos, castanhos escuros, intensos, cercados por rugas que não existiam 15 anos atrás, eram os mesmos olhos que tinham olhado para ela em um domingo de setembro e prometido amor eterno. Os mesmos olhos que a última vez que viu estavam cheios de esperança e planos de futuro. Rafael. Ela viu o momento exato em que ele a reconheceu. Viu os olhos dele se arregalarem, viu a cor sumir do rosto, viu a boca se abrir sem som algum sair. E então viu quando o olhar dele desceu, do rosto dela para o pescoço, para os ombros, para o braço estendido, para a mão tremendo, para essa aliança. A aliança que ela tinha jurado nunca tirar. A aliança de ouro branco com 3 pequenos diamantes em formato de constelação. A aliança que ele tinha desenhado à mão em uma madrugada e mandado fazer especialmente para ela. A aliança que tinha sobrevivido a 3 anos de fome, frio, medo e desespero, porque era a única prova de que um dia, muito tempo atrás, alguém tinha a amado o suficiente para sonhar um futuro ao lado dela. O reconhecimento nos olhos de Rafael foi como um raio. Isa! A voz dele saiu quebrada, descrente, atravessando o vidro do carro como um sussurro de fantasma. Isabela deu um passo para trás, depois outro. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Não, não assim, não desse jeito. Ela virou para correr, mas suas pernas não obedeceram rápido o suficiente. Porque Rafael já estava abrindo a porta do carro. Já estava descendo em plena Avenida Paulista, já estava ignorando as buzinas furiosas dos carros atrás, já estava andando em direção a ela, com aquela expressão de quem acabou de ver um milagre e uma tragédia ao mesmo tempo. Ele gritou o nome dela por cima do barulho do trânsito. Isabela, espera! Mas ela não podia esperar, porque se ficasse, se olhasse nos olhos dele, se deixasse que ele visse o que ela tinha se tornado, a vergonha ia matá-la ali mesmo, no meio da avenida mais famosa de São Paulo. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Isabela começou a correr. Rafael corria atrás dela pela calçada lotada da Paulista e pela primeira vez em 15 anos não se importava com nada além de alcançá-la. Não se importava que tivesse deixado o carro aberto no meio do trânsito. Não se importava que as pessoas parassem e olhassem. Não se importava que o terno Armani de R$4.000 estivesse suando e amassando. Tudo o que importava era a mulher correndo à sua frente. A mulher que ele tinha amado. A mulher que tinha desaparecido da vida dele sem explicação. A mulher que agora, pelos trapos que vestia e pela mochila surrada nas costas, estava vivendo nas ruas da cidade que eles dois tinham sonhado conquistar juntos. Isa, por favor! Rafael gritou de novo. Só me escuta. Ela parou finalmente em frente a uma loja fechada, as costas contra a vitrine, o corpo inteiro tremendo. Não de frio, São Paulo estava sufocante naquele dezembro, mas de puro terror, do que aquele encontro significava, do que ele ia pensar dela agora. Rafael parou a 3 passos de distância, as mãos levantadas em rendição. Eu não vou te machucar.
Ele disse entre respirações ofegantes. Eu só... Isabela, é você mesmo? Por favor, me diz que é você. Ela não conseguia falar. Conseguia apenas olhar para ele, para o homem que tinha sido tudo para ela e que agora parecia ter saído de outra dimensão. Terno caro, relógio que provavelmente custava mais do que ela tinha ganho em um ano inteiro como professora. Cabelo cortado, com perfeição. A postura de alguém acostumado a ser obedecido. Tudo nele gritava sucesso, tudo nela gritava fracasso. Você não devia ter descido do carro, Isabela finalmente conseguiu dizer, a voz rouca de desuso. Como eu poderia não descer? Rafael deu um passo à frente. Ela recuou. Ele parou imediatamente. Isabela, eu procurei você por anos. Anos. E agora você está aqui, bem na minha frente, e eu... Ele não terminou a frase. Não precisou. Porque ambos sabiam que não existiam palavras para aquilo. Eu não quero nada de você, Isabela disse rapidamente. Foi um acidente. Eu não sabia que era seu carro. Eu nunca... A aliança. Rafael interrompeu apontando para a mão dela. Você ainda está usando. Isabela instintivamente escondeu a mão atrás das costas como se protegendo. É minha. Você me deu. Eu sei. Mas Isabela... A voz dele quebrou. Você desapareceu. Você me deixou. E agora você está assim. O que aconteceu? A vida aconteceu. Ela tentou soar forte, mas a voz saiu quebrada. E eu preciso ir. Eu não devia ter batido no seu carro. Me desculpa. Ela tentou passar por ele, mas Rafael se moveu para bloquear. Não agressivamente, apenas desesperadamente. 5 minutos. Me dá só 5 minutos para entender. Você me deve pelo menos isso. Eu não te devo nada. A raiva na voz de Isabela surpreendeu ambos. Você seguiu em frente, Rafael. Olha para você. Você está bem. Você está ótimo. Você não precisa da minha história triste para estragar seu dia. Eu nunca segui em frente. As palavras saíram como confissão. Nunca, Isa. Como eu poderia sem saber por quê? Sem entender o que eu fiz de errado? Isabela sentiu as lágrimas queimando, mas se recusou a deixá-las cair. Você não fez nada de errado. Então por que você foi embora? O silêncio entre eles era tão denso que parecia sólido. Pessoas passavam apressadas. Um vendedor ambulante gritava oferecendo água. Um cachorro latia em algum lugar próximo. Mas para Rafael e Isabela, o mundo tinha encolhido até caber apenas naquele pequeno espaço entre dois corações quebrados. Se eu te contar, Isabela finalmente sussurrou, você vai me odiar. Impossível. Você não sabe disso. Eu sei. Rafael deu mais um passo. Dessa vez ela não recuou. Isabela, eu passei 15 anos sem você. 15 anos imaginando, criando histórias, me culpando. Me dá a verdade, seja ela qual for. Eu aguento. Isabela olhou para ele. Realmente olhou. E viu que ele estava dizendo a verdade. Viu nos olhos dele a mesma dor que ela carregava. Viu 15 anos de perguntas sem resposta. Viu um homem que nunca tinha parado de se importar. De alguma coisa dentro dela, algo que tinha estado congelado por tanto tempo, começou a derreter. Não aqui, ela disse baixinho. Não no meio da rua. Rafael quase desmoronou de alívio. Onde você quiser, quando você quiser. Isa, eu esperei 15 anos. Posso esperar mais um pouco. Mas Isabela balançou a cabeça. Agora. A gente faz agora, ou eu nunca vou ter coragem de novo. Eles sentaram em um café pequeno na Rua Augusta, um daqueles lugares baratos, onde estudantes tomavam café aguado e comiam pão de queijo requentado. Rafael tinha oferecido um restaurante melhor, mas Isabela recusou. Ela não queria ir a lugar nenhum onde precisasse se preocupar com qual garfo usar. Rafael pediu 2 cafés e 2 pães de queijo. Quando o garçom trouxe, Isabela percebeu que estava com tanta fome que as mãos tremiam ao pegar a comida. Ela comeu devagar, tentando manter a dignidade. Mas Rafael viu. Viu tudo. Viu a fome. Viu o cansaço. Viu os anos de sofrimento marcados em cada linha do rosto dela. Quanto tempo? Ele perguntou suavemente. 3 anos nas ruas. Rafael fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Meu Deus, Isabela. Não. Ela levantou a mão. Não me olha com pena. Eu não quero pena. Eu sobrevivi. Estou aqui. Estou viva. Isso é o que importa. Como você chegou? Assim? Você realmente quer saber? Tudo. Quero saber tudo. Então Isabela contou. Começou do começo. Do dia que fugiu dele. Do bilhete que deixou.
da dor que carregou, sabendo que ele ia achar que ela não o amava. Contou sobre a morte dos pais no acidente, sobre a depressão que a engoliu, sobre perder o emprego, a casa, tudo. Mas foi quando chegou na parte sobre a mãe de Rafael que tudo mudou. Ela me procurou, Isabela disse, olhando fixamente para a xícara de café. 2 semanas antes do casamento, me chamou para tomar café. Eu fui porque achei que ela finalmente estava me aceitando. Rafael sentiu o estômago revirar. O que ela te disse? Isabela ergueu os olhos. Eles estavam vermelhos, mas secos, como se ela já tivesse chorado todas as lágrimas que tinha direito. Que você estava doente, que tinha uma doença terminal no coração, que os médicos tinham dado alguns anos no máximo. Sua voz estava controlada, mas Rafael podia ver a dor embaixo. Ela me mostrou documentos médicos, Rafael, com seu nome, com diagnóstico, com tudo. Ela disse que você estava fazendo aquele teatro de casamento porque sentia pena de mim, que se eu realmente te amasse, eu deixaria você viver seus últimos anos em paz. Rafael sentiu a sala girar. Isabela, eu nunca... Meu Deus, eu nunca tive nenhuma doença. Eu estava completamente saudável. Estou saudável. Ela mentiu. Ela forjou tudo. Foi a vez de Isabela de perder a cor. O quê? Ela mentiu! Rafael bateu a mão na mesa. Algumas pessoas olharam. Ele abaixou a voz, mas a intensidade continuou. Isabela, eu nunca tive nada. Nem um resfriado sério. Ela inventou tudo. Tudo. Para fazer você ir embora. Isabela começou a balançar a cabeça lentamente, o mundo desmoronando ao redor dela pela segunda vez em 15 anos. Não, ela não faria isso. Eram documentos médicos reais. Eu vi, Ela é advogada, Isa, uma das melhores do país. Você acha que forjar uns documentos seria difícil para ela? Rafael passou as mãos pelo cabelo, a raiva crescendo. E quando você foi embora, sabe o que ela me disse? Que você tinha fugido com outro homem, que nunca tinha me amado de verdade, que eu era um idiota por confiar em você. O silêncio que caiu sobre a mesa era o silêncio de 2 pessoas percebendo que tinham sido roubadas, que 15 anos de suas vidas, 15 anos de amor, de futuro, de felicidade, tinham sido arrancados delas por mentiras cuidadosamente construídas. Eu desisti de tudo por você, Isabela sussurrou. Quando meus pais morreram, quando eu fiquei doente, quando perdi tudo, eu nunca procurei você porque achei que estava te protegendo. Achei que se você me visse de novo, ia sentir obrigação de me ajudar, mesmo estando doente. Então eu simplesmente desapareci. E eu construí um império tentando te esquecer, Rafael respondeu. Trabalhei 16 horas por dia, construí empresas, fiz dinheiro, tudo para não ter tempo de pensar em você. E nunca funcionou. Porque não importava quantos zeros tivessem na minha conta bancária. Eu ainda acordava no meio da noite me perguntando onde você estava. Isabela limpou uma lágrima que tinha escapado. A gente foi roubado. Foi. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da dela, não tocando. Ainda não. Mas Isabela, a gente ainda está aqui. A gente ainda está vivo. Ainda pode... Ainda pode o quê? Ela puxou a mão para trás. Rafael, olha para mim. Olha de verdade, eu vivo nas ruas, eu não tenho casa, não tenho emprego, não tenho nada. Você acha que a gente pode simplesmente voltar, fingir que 15 anos não passaram? Não podemos voltar, mas podemos começar de novo. Como? Juntos. A palavra pairou entre eles, impossível e tentadora ao mesmo tempo. Eu não quero sua caridade, Isabela disse, mas sua voz estava menos convicta agora. Não é caridade, é justiça. Você foi roubada, Isa. Por mim, pela minha família. Deixa eu tentar consertar isso. Você não pode consertar 15 anos. Então deixa eu tentar consertar o agora. Isabela olhou para ele por um longo tempo. Viu o homem que ele tinha se tornado. Viu também o rapaz que ela tinha amado ainda ali, nos olhos que nunca tinham aprendido a mentir. Eu tenho medo, ela confessou em voz baixa. De quê? De acreditar. De me deixar ter esperança e perder tudo de novo. Rafael finalmente tocou a mão dela, suavemente, dando a ela a opção de puxar para trás se quisesse. Ela não puxou. Então a gente vai com calma, ele disse. Sem pressa, sem pressão. Só, deixa eu te ajudar, Isa. Por favor. A Isabela, exausta de carregar tudo sozinha por tanto tempo, finalmente cedeu. Está bem, mas devagar. E eu vou pagar de volta. Cada centavo. Rafael sorriu.
Um sorriso triste e esperançoso ao mesmo tempo. Pode levar o tempo que precisar. Eu não vou a lugar nenhum. Rafael levou Isabela para um hotel. Não o hotel de luxo onde ele normalmente ficava. Ele sabia que seria demais. Um hotel simples, mas limpo, perto da Avenida Paulista. Um quarto com cama de casal, banheiro privativo, TV pequena. Para Rafael, era básico. Para Isabela, era um palácio. Toma um banho, Rafael disse gentilmente. Descansa, eu volto amanhã de manhã e a gente conversa sobre os próximos passos, tá bom? Isabela acenou que sim, ainda em choque de estar dentro de 4 paredes de novo. Quando Rafael foi embora e a porta se fechou, Isabela ficou parada no meio do quarto por longos minutos, apenas olhando. A cama com lençóis limpos, as toalhas brancas dobradas no banheiro, a cortina que fechava completamente, bloqueando o mundo lá fora. Ela trancou a porta. Trancou de novo para ter certeza. Depois foi até o banheiro. O chuveiro tinha água quente. Isabela entrou totalmente vestida primeiro, deixando a água lavar as roupas, a sujeira, os 3 anos de rua. Depois, lentamente, tirou o vestido, a calcinha surrada, tudo. E ficou ali, debaixo da água quente, pela primeira vez em 3 anos, sentindo-se humana de novo. Chorou. Chorou de um jeito que não tinha se permitido chorar nas ruas, porque nas ruas chorar é perigoso. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha sobrevivido, pela mentira cruel que tinha destruído sua vida, por Rafael que nunca tinha estado doente, por ela mesma que tinha acreditado e pago o preço. Quando saiu do chuveiro 1 hora depois, sua pele estava vermelha de tanto esfregar, mas ela se sentia limpa, realmente limpa. Pela primeira vez em tanto tempo, Isabela se deitou na cama e adormeceu imediatamente. Um sono profundo, sem pesadelos, sem medo de ser acordada por alguém a expulsando, sem frio. Apenas sono, doce, completo e merecido. Na mesma noite, a 4 quilômetros de distância, Rafael estava sentado na sala do apartamento dele nos Jardins, um copo de uísque intocado na mão, encarando o telefone. Ele sabia o que precisava fazer. Discou o número que conhecia de memória. Atendeu no segundo toque. Rafael, é tarde. A voz da mãe. Calma, controlada, como sempre. Eu encontrei Isabela hoje. Silêncio do outro lado. Só isso? Rafael, isso foi há 15 anos. Por que você está? Porque ela me contou tudo, mãe. Tudo. Sobre você procurá-la. Sobre os documentos médicos falsos. Sobre você dizer que eu estava morrendo. Outro silêncio. Mais longo. E você acreditou nela? Ela não tem motivo para mentir. Especialmente não agora. Não agora? Ela está morando nas ruas, mãe. Nas ruas. Há 3 anos. A mulher que eu ia me casar, a mulher que eu amava, está vivendo na rua porque você mentiu para ela. Eu não menti. A voz de Márcia ficou dura. Eu te protegi. Protegeu? Rafael riu. Um som amargo. Você destruiu minha vida. Eu salvei sua vida. Rafael, aquela garota não era do nosso nível. Ela ia te arrastar para baixo. Você tinha futuro, potencial. E você ia jogar tudo fora por amor? A palavra saiu com desdém. Olha para você agora. CEO. Milhões no banco. Você acha que seria isso se tivesse se casado com uma professora de escola pública? Rafael sentiu náusea. Eu preferia ser feliz com ela do que rico sem ela. Felicidade é temporária, Rafael. Dinheiro e status são permanentes. Você está errada. Completamente, absolutamente errada. Rafael respirou fundo. E eu nunca mais quero falar com você. Nunca. Você não é mais minha mãe. Não depois disso. Rafael, não seja dramático. Ele desligou. Bloqueou o número. E sentiu um peso que carregava há 15 anos finalmente começar a se soltar. Rafael voltou ao hotel às 8 da manhã do dia seguinte, carregando sacolas, roupas novas, tênis, produtos de higiene. Tudo na medida de Isabela. Ele ainda lembrava dos números. Quando ela abriu a porta, Rafael quase não a reconheceu. Os cabelos estavam limpos, penteados. O rosto, sem as camadas de sujeira, mostrava uma mulher ainda bonita, apesar das marcas do tempo. Ela estava usando o roupão do hotel. E seus olhos... Meu Deus, seus olhos estavam descansados. Eu trouxe algumas coisas, Rafael disse, levantando as sacolas. Espero que sirva. Isabela olhou para as sacolas com uma mistura de gratidão e desconforto. Você não precisava... Eu sei, mas eu quis. Ela pegou as sacolas e as levou para dentro.
Rafael ficou na porta, esperando ser convidado. Isabela percebeu e gesticulou para ele entrar. Desculpa, eu ainda estou me acostumando com portas, com privacidade. Rafael entrou e se sentou na única cadeira do quarto. Isabela sentou na cama, as sacolas ao lado. Eu liguei para minha mãe ontem à noite, Rafael disse. Isabela ergueu os olhos, preocupada. Ela admitiu tudo, sem remorso. Disse que fez para me proteger, que você não era do nosso nível. Ele fez aspas com os dedos. Eu cortei relação com ela. Para sempre. Rafael, não, ela é sua mãe. Ela é a mulher que me deu à luz. Mas não é minha mãe. Mães não destroem a felicidade dos filhos. Isabela ficou em silêncio, processando. E agora? Ela finalmente perguntou. O que acontece agora? Agora a gente constrói um plano. Você me disse ontem que era professora de música, certo? Era, há muito tempo. Você ainda sabe tocar? Isabela olhou para as próprias mãos. Eu não sei. Faz anos que eu não toco. Quer tentar? 2 horas depois, eles estavam em uma loja de instrumentos musicais no centro. Rafael tinha pedido ao gerente para deixar Isabela experimentar alguns violões. Ela pegou o primeiro com mãos tremendo. Eu não sei se consigo mais. Ela sussurrou. Só tenta, sem pressão. Isabela posicionou os dedos nas cordas. Eles estavam rígidos, pouco acostumados. Ela tocou o primeiro acorde. Desafinado, hesitante. Ela quase desistiu, mas então lembrou. Lembrou das crianças no parque. Lembrou das aulas aos domingos. Lembrou da alegria pura que a música costumava trazer. Tentou de novo. O segundo acorde saiu melhor. O terceiro, melhor ainda. E então, quase sem perceber, ela estava tocando. Uma música simples, uma canção de ninar que ela costumava tocar para as crianças. As pessoas na loja pararam para ouvir. O gerente sorriu. Rafael sentiu lágrimas nos olhos. Quando Isabela terminou, havia silêncio. Depois, aplausos. Suaves, mas genuínos. Isabela olhou para Rafael, os olhos brilhando. Eu ainda consigo. Você nunca perdeu isso, Isa. Só estava dormindo. Na saída da loja, Rafael fez uma proposta. Eu quero criar um projeto social. Aulas de música gratuitas para crianças de comunidades. E quero que você coordene e ensine. Isabela parou no meio da calçada. Rafael, você está maluco? Quem vai me levar a sério? Eu vivi nas ruas. E é exatamente por isso que você é perfeita. Porque você sabe o que é perder tudo e ainda encontrar beleza. Você sabe o que é a música como salvação. As crianças vão te ouvir porque você viveu o que elas vivem. Mas eu não tenho diploma atualizado. Não tenho referências, não tenho... Você tem talento. Você tem coração. Você tem história. Isso é mais valioso do que qualquer papel. Isabela queria discutir. Mas uma parte dela, uma parte pequena, mas crescente, estava começando a acreditar. E se eu falhar? Aí a gente tenta de novo. E se eu não for mais boa o suficiente? Impossível. Isabela olhou para a aliança no dedo, os 3 diamantes brilhando ao sol de São Paulo. Passado, presente e futuro, ela sussurrou. O passado nos trouxe aqui, Rafael disse suavemente. O presente é a nossa escolha. E o futuro a gente constrói juntos. Isabela passou os próximos dias no hotel, e Rafael aparecia toda manhã, não com planos grandiosos, apenas com presença. Tomavam café juntos, conversavam, riam timidamente no começo, mas cada vez mais livre conforme os dias passavam. Mas havia uma coisa que Isabela precisava fazer. Eu preciso voltar à praça, ela disse no 4º dia. Por quê? Porque eu deixei pessoas lá. Seu João, Dona Rita, Miguel, eles vão estar preocupados. E eu não posso simplesmente desaparecer sem explicar. Então eu vou com você. No sábado de manhã, eles foram juntos. Rafael em roupas mais simples dessa vez. Calça jeans, camiseta branca. Tentando não destoar muito, mesmo sabendo que era impossível esconder completamente a diferença entre os mundos dele e de Isabela. Seu João estava no banco de sempre quando eles chegaram. Quando viu Isabela, seu rosto se iluminou. Professora, graças a Deus... A senhora sumiu. Desculpa, seu João. Felce, eu encontrei um amigo. Seu João olhou para Rafael com aquela desconfiança natural de quem já viu muita gente prometer e não cumprir. Amigo? Antigo, Isabela explicou. Muito antigo. Dona Rita apareceu correndo, ou o mais perto que uma senhora de 70 anos conseguia de correr. Eisa, minha filha, eu rezei por você toda a noite. E suas orações foram ouvidas, Dona Rita.
Isabela abraçou a senhora, sentindo a fragilidade dos ossos. Olha, eu quero apresentar Rafael. Ele vai me ajudar a sair das ruas. Graças a Deus. Dona Rita pegou a mão de Rafael. Você cuida bem dela, ouviu, moço? Ela é especial. Eu sei, vou cuidar. Miguel apareceu logo depois, o garoto de 12 anos com olhos grandes demais para a idade. Professora, você voltou. Eu achei que você tinha morrido. Não morri, Miguel. Ainda não. Isabela bagunçou o cabelo dele. Olha, eu vou ficar um tempo fora da praça, mas eu volto para visitar, tá bom? Promete? Prometo. Foi quando seu João disse algo que mudou tudo. Professora, antes de ir, tem uma coisa que eu guardei para a senhora. Achei que ia gostar. Ele foi até o armário improvisado e voltou com um violão velho. Cordas gastas, madeira arranhada, mas claramente bem cuidado. Era do meu filho. Antes dele, bom, ele tocava muito bem. Acho que a senhora devia ficar com ele. Isabela pegou o violão com reverência. Seu João, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Meu filho ia querer que alguém usasse, e a senhora faz a música dele viver. Isabela abraçou o homem idoso, lágrimas escorrendo. Obrigada. Obrigada por tudo. Por cuidar de mim quando eu não conseguia cuidar de mim mesma. A gente cuida um do outro aqui, professora. É o que a gente tem. Antes de irem embora, Isabela se sentou no banco com o violão. As pessoas começaram a se juntar. Não apenas os moradores de rua, mas pessoas que passavam pela praça. Ela começou a tocar, e depois a cantar. Sua voz estava enferrujada, mas havia algo nela, algo real, algo que tocava o coração de quem ouvia. Quando terminou, havia mais de 50 pessoas ao redor. Algumas choravam, outras sorriam. Uma criança pequena dançava. E no meio da multidão, Rafael assistia à mulher que amava renascer, nota por nota. 2 semanas depois, Isabela se mudou para um apartamento pequeno que Rafael alugou para ela. Ela tinha insistido em pequeno, um quarto, sala, cozinha, banheiro, nada extravagante. No bairro da Muca, o mesmo bairro onde eles tinham se conhecido tantos anos atrás. É perfeito, ela disse quando viu o lugar pela primeira vez. Rafael tinha mobiliado com o básico, mas deixou que ela escolhesse as decorações. Isabela foi em brechós, comprou plantas, pendurou fotos que Dona Rita tinha tirado na praça, transformou o espaço em algo dela, e então começou o trabalho. Rafael alugou um pequeno espaço na periferia da Zona Sul, 3 salas, um banheiro, uma área comum, nada luxuoso, mas funcional. Encheram as salas com instrumentos doados, violões, teclados, alguns tambores. O projeto se chamaria 3 Acordes, em homenagem à aliança de Isabela. No primeiro dia de aulas, apareceram 5 crianças. Na segunda semana, 15. No final do primeiro mês, tinham lista de espera. Isabela ensinava 3 vezes por semana. Música básica, violão, canto. Mas mais do que técnica, ela ensinava esperança. Porque cada criança que entrava naquela sala via nela alguém que tinha caído e levantado. Alguém que tinha perdido tudo e reconstruído. Rafael ia toda quinta-feira. Não para ensinar. Ele ainda tocava banco, como dizia, mas para ajudar com a organização, para conhecer as crianças, para estar presente. Foi em uma dessas quintas-feiras que aconteceu. As crianças tinham ido embora. Isabela estava guardando os instrumentos. Rafael estava encostado na parede, só observando. O que foi? Isabela perguntou, notando o olhar dele. Nada, só... Você está brilhando. Isabela riu, constrangida. Eu estou suada e cansada. Você está feliz, é diferente. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Eu estou. Pela primeira vez em nem sei quanto tempo. Rafael deu um passo à frente. Isabela, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu nunca parei de te amar. Nem por um dia, nem por uma hora. E eu sei que a gente é diferente agora. Eu sei que 15 anos mudaram tudo. Mas eu preciso que você saiba. Se você me der uma chance... Eu vou passar o resto da minha vida provando que você merece tudo de bom que esse mundo pode oferecer. Isabela sentiu o coração acelerar. Rafael, você não precisa responder agora. Você nem precisa responder nunca se não quiser. Eu só precisava que você soubesse. Isabela olhou para ele, para o homem que tinha sido o amor da sua vida, para o homem que, mesmo depois de tudo, ainda olhava para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu tenho medo. Ela confessou. De quê? De não ser suficiente. De você acordar um dia e perceber que eu não sou mais a garota de 25 anos que você conheceu.
que eu venho com bagagem, com trauma, com noites em que eu ainda acordo achando que estou na rua. Rafael deu mais um passo. Agora estava bem na frente dela. Isa, eu também não sou mais o garoto de 27. Eu também venho com bagagem, com 15 anos de vazio tentando preencher com trabalho, com noites em que eu ainda sonho que você voltou e acordo e você não está lá. Ele tocou o rosto dela suavemente. A gente não volta a ser quem a gente era, mas a gente pode ser quem a gente é agora, juntos, com toda a bagagem, com todo o trauma, com tudo. Isabela fechou os olhos, sentindo o toque dele, o primeiro toque de verdade em 15 anos. E se a gente se machucar de novo? Aí a gente se cura de novo, juntos. Quando Isabela abriu os olhos, eles estavam cheios de lágrimas. Eu também nunca parei de te amar. Rafael sorriu, aquele sorriso que ela lembrava dos domingos no parque. Então a gente vai tentar? A gente vai tentar. E ali, em uma sala de aula simples na periferia de São Paulo, cercados por instrumentos musicais e desenhos de crianças nas paredes, Rafael e Isabela se beijaram pela primeira vez em 15 anos. O beijo foi suave, hesitante, cheio de cuidado e medo e esperança e amor que nunca tinha morrido, apenas adormecido. Quando se separaram, Isabela encostou a testa na dele. Devagar. Ela sussurrou. Devagar. Ele concordou. A gente tem o resto da vida. 6 meses depois, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Isabela acordava toda manhã no apartamento da Muca. Fazia café. Olhava pela janela para o bairro acordando. E se lembrava de que aquilo era real, que ela tinha voltado. O projeto 3 Acordes agora tinha 80 crianças matriculadas. Eles tinham contratado mais 2 professores. Estavam planejando abrir uma segunda unidade. Rafael ainda era CEO, mas tinha delegado mais. Trabalhava menos horas. Passava mais tempo no projeto. Mais tempo com Isabela. Eles não moravam juntos. Isabela tinha sido clara que precisava do próprio espaço, da própria independência. Rafael respeitou. Mas jantavam juntos 3 vezes por semana. E aos domingos, voltaram à tradição antiga. Encontravam-se no Parque da Independência. Foi em um desses domingos que Isabela teve a ideia. Eu quero fazer um concerto, ela disse, com as crianças, no parque, gratuito, para todo mundo. Quando? Daqui a 1 mês, no aniversário de 1 ano do projeto. Rafael sorriu. Vamos fazer. O mês passou rápido. As crianças ensaiaram. Isabela coreografou. Rafael organizou as autorizações, o som, as cadeiras. No dia do concerto, mais de 300 pessoas apareceram. Isabela subiu no pequeno palco improvisado, o violão de seu João nas mãos. Atrás dela, 80 crianças com instrumentos, nervosas e animadas. Boa tarde, ela disse ao microfone, a voz tremendo levemente. Há 1 ano atrás, eu estava nas ruas desta cidade, sem casa, sem esperança, sem futuro. E então alguém me lembrou que a gente sempre pode recomeçar, que nunca é tarde demais para acreditar de novo. Ela olhou para Rafael na primeira fileira. Este concerto é para todos que perderam algo e estão tentando encontrar de novo, para todos que caíram e estão se levantando, para todos que acham que é tarde demais. Isabela começou a tocar. As crianças entraram e a música encheu o parque. Foi durante a 3ª música que Isabela viu. Na multidão, ao fundo, estavam seu João, Dona Rita e Miguel. Ela tinha mandado convites, mas não tinha certeza se eles viriam. Mas vieram. E quando a música terminou e o concerto acabou, os 3 se aproximaram. Professora, seu João disse, os olhos marejados, eu sabia que a senhora ia voar. Eu não voei, seu João. Eu só aprendi a andar de novo. E foi o senhor que me ensinou. Dona Rita abraçou Isabela forte. Minha menina bonita, olha só o que você construiu. Miguel, tentando ser durão, mas falhando miseravelmente, disse, foi legal, as crianças tocam bem. Isabela riu e bagunçou o cabelo dele. Você quer aprender? A gente tem vaga no projeto. Os olhos de Miguel se arregalaram. De verdade? De verdade. Foi ali, cercada pelas pessoas que a salvaram quando ela estava no fundo do poço e pelas crianças que ela estava ajudando a voar, que Isabela finalmente entendeu. A aliança no seu dedo nunca foi sobre voltar ao passado. Foi sobre carregar a promessa de que amor e esperança sobrevivem a tudo, até aos anos mais escuros. Naquela noite, Rafael e Isabela caminharam pelo parque vazio, de mãos dadas.
Você foi incrível hoje, Rafael disse. As crianças foram incríveis. Eu só coordenei. Isa, aceita o elogio. Ela riu. Sorriu. Aquele sorriso que tinha ficado perdido por tanto tempo. Obrigada por tudo. Por não desistir de mim. Como eu poderia? Eles pararam no banco. O banco onde se conheceram. Onde ele a pediu em namoro. Onde tudo começou. Senta aqui comigo, Rafael pediu. Isabela sentou. Rafael respirou fundo. Eu sei que a gente disse devagar e eu respeito isso, mas tem uma coisa que eu quero te perguntar há 6 meses e nunca tive coragem. Isabela sentiu o coração acelerar. O quê? Rafael pegou a mão dela. A mão com a aliança. Essa aliança, ela representava passado, presente e futuro. 15 anos atrás, quando eu desenhei, eu imaginei nosso futuro juntos. Casados, família, vida. Rafael, deixa eu terminar. Ele sorriu nervoso. A gente perdeu aquele futuro. A gente não pode voltar, mas a gente pode criar um novo. E eu quero isso. Quero construir um futuro com você. Quero acordar do teu lado. Quero te ver ensinar música até a gente ficar velho. Quero discutir bobagem e fazer as pazes. Quero tudo. Com você. Isabela estava chorando agora, silenciosamente. O que você está perguntando? Eu estou perguntando se você quer se casar comigo. De novo, de verdade dessa vez. Sem mentiras, sem mágoas. Só nós dois, do jeito que somos agora. Isabela olhou para ele, para o homem que tinha esperado 15 anos, que tinha procurado, que tinha acreditado quando ela mesma não acreditava. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Rafael a beijou ali mesmo, no banco onde tudo começou. E quando se separaram, Isabela olhou para a aliança que nunca tinha tirado. A gente completou o ciclo, ela disse. Não, a gente começou um novo. E estava certo, porque aquela aliança que tinha sobrevivido há 3 anos nas ruas, há 15 anos de separação, a mentiras e dor e perda, agora representava algo novo, não apenas passado, presente e futuro, mas recomeço, perdão e amor que nunca, nunca desiste. O casamento aconteceu 3 meses depois. Pequeno, simples, na mesma igreja do bairro onde iam se casar 15 anos atrás. Mas dessa vez foi diferente. Isabela entrou sozinha, porque não precisava de ninguém para entregá-la. Ela estava se entregando por vontade própria. Do lado de Rafael estavam amigos. Do lado de Isabela, seu João, Dona Rita, Miguel, as crianças do projeto. A mãe de Rafael não foi convidada, e pela primeira vez, Rafael não sentiu falta. Quando o padre perguntou se Isabela aceitava Rafael como esposo, ela olhou para ele e disse com voz firme: aceito, hoje e sempre. E quando Rafael colocou a segunda aliança, uma nova que combinava com a antiga, no dedo dela, Isabela sentiu que tinha finalmente voltado para casa. A festa foi em um salão simples, com comida brasileira de verdade. Feijoada, churrasco, farofa. Música ao vivo tocada por alunos do projeto. Na hora da valsa, Rafael segurou Isabela e sussurrou: nós conseguimos. Conseguimos o quê? Sobreviver. E mais do que isso, encontrar o caminho de volta um para o outro. Isabela encostou a cabeça no peito dele. Não foi fácil. As melhores coisas nunca são. Eles dançaram em silêncio, cercados por pessoas que os amavam, em um salão que cheirava a comida caseira e felicidade. E quando a música acabou e todos aplaudiram, Isabela olhou para Rafael e soube que tinha valido a pena. Cada dia nas ruas, cada momento de dor, cada lágrima, porque tudo tinha levado até ali, até aquele momento de recomeço, até aquele momento de escolher o amor de novo. 1 ano depois do casamento, Isabela estava em pé na frente de uma sala de aula nova, a 3ª unidade do projeto 3 Acordes, 500 crianças agora, 10 professores, parcerias com escolas públicas, mas o que importava não eram os números. Era a menina tímida no fundo da sala que tocou violão pela primeira vez e sorriu. Era o garoto que tinha fugido de casa e encontrou família na música. Era a transformação que acontecia toda vez que uma criança descobria que tinha talento, que tinha voz, que tinha valor. Rafael entrou na sala segurando 2 xícaras de café. Pensei que você poderia precisar. Isabela pegou a xícara e beijou o marido. Obrigada. Como está a turma nova? Promissora. Tem uma menina que toca piano como se tivesse nascido para isso. Igual a professora dela. Isabela riu. Eu toco violão, não piano.
Você sabe o que eu quis dizer. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando pela janela para a cidade que tinha sido cruel e generosa com eles em medidas iguais. Você se arrepende? Isabela perguntou de repente. De quê? De tudo. Dos 15 anos perdidos. De como as coisas aconteceram. Rafael pensou por um longo momento. Eu me arrependo da dor, do tempo que a gente perdeu. Mas não me arrependo de onde a gente chegou. Porque a gente é mais forte agora. A gente sabe o valor do que a gente tem. Isabela tocou a aliança. As duas agora, a antiga e a nova. Uma ao lado da outra. Passado, presente e futuro. Ela sussurrou. E dessa vez, Rafael completou, a gente está construindo o futuro juntos. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra nos comentários. Renascer. Quero saber quantas pessoas essa mensagem alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando Isabela guardou a aliança por 3 anos nas ruas? Quando Rafael descobriu a verdade sobre as mentiras da mãe? Quando eles se reencontraram no parque? Ou quando ela finalmente voltou a ensinar música? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Cada comentário me lembra que a gente nunca está sozinho nas nossas lutas. Se você acredita que nunca é tarde para recomeçar, dá um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que precisa ouvir que a vida ainda pode surpreender, compartilha essa história. E se você quer mais histórias que mostram que o amor e a esperança sempre vencem, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, lembra, você é mais forte do que imagina, e seu recomeço pode estar mais perto do que você pensa.